Amém. O Senhor é fiel aos propósitos, ao querer, à vontade eterna dEle, e nós, como servos dEle, nos submetemos à fidelidade, ao propósito, ao querer do Senhor. É isso que nós vamos ver na vida de Neemias nesta manhã. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Neemias, capítulo 1, onde vamos ler a palavra do Senhor para a nossa reflexão. Nós estamos no meio de uma série de pregações falando sobre personagens bíblicos. Começamos com Josué, falando da coragem de Josué. No culto da virada, falamos sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. O desafio para mim e para você, sermos homens e mulheres segundo a vontade do Senhor. E nesta manhã, nós vamos estudar Neemias, um homem de fé. E o meu desejo é que eu e você possamos ser pessoas de fé nesse ano de 2025. Vamos ler a palavra do Senhor? Podemos nos colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor neste momento? Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus. Então disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Santo Deus, eterno Pai, reunidos nesta manhã, ó Deus, como teu povo, abrimos tua santa palavra para ler, ó Deus, e agora que vamos meditar, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha conduzir nossos corações a compreender a tua vontade, o teu propósito para o nosso viver nesse ano de 2025. Que nada venha impedir, ó Deus, a tua palavra de ser anunciada, que nada, ó Deus, venha gerar dúvidas aos nossos corações, mas que, ó Deus, de fato, a tua palavra hoje venha orientar e guiar os nossos passos, orientar e guiar os nossos desejos, orientar e guiar a nossa vontade. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza a compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sentados mesmo, permaneçam com as suas Bíblias abertas para estudarmos a palavra do Senhor nesta hora. Nós vemos nesse texto
Neemias, então, ele faz parte da geração que experimentou o terror da guerra, o terror de ser feito, então, escravo de outra nação, e ele, morando no palácio, como copeiro do rei, então podemos dizer que ele tem uma qualidade de vida boa, mas ele se preocupa com o seu povo. Ele se preocupa com o que está acontecendo com seus antepassados e com aqueles que viviam lá em Jerusalém, naquela região que foi desolada por causa do pecado, como ele mesmo confessa em sua oração. O pecado daqueles líderes que se corromperam e que foi permeado e trouxe, então, essa escravidão para todo o povo de Deus. E é interessante esse texto, e é interessante o sentimento de Neemias, o sentimento de compaixão, de ver a dor do próximo e ficar sentido com essa dor do seu próximo. E, queridos irmãos, uma coisa que o servo, o homem de fé, o homem que busca a Deus, ele precisa desenvolver é, de fato, um coração que tenha compaixão. A fé não retira de nós a compaixão. A compaixão é nós olharmos para esta vida não de uma maneira egoísta. Eu estou bem, minha família está bem, e que os outros se explodam. Não. O verdadeiro homem de fé é aquele que olha, vê aquilo que Deus deu a ele e disponibiliza para o reino de Deus, disponibiliza para a vontade de Deus, disponibiliza para que o reino de Deus seja propagado, para que o reino de Deus avance. De maneira alguma, a gente pode conceber uma experiência de um homem de fé, um homem de Deus, se achar melhor do que o outro, ou achar que ele pode viver babescamente, enquanto o seu próximo passa dificuldade. É incompatível isso. É incompatível com a palavra de Deus. Mas, infelizmente, hoje, nós temos visto líderes que vivem de uma maneira babesca, cheio de orgulho, cheio de vaidades. E que eu quero dizer aqui para os irmãos, a igreja evangélica brasileira é muito rica. Só que os recursos que estão entrando dentro das igrejas não têm sido usados para o reino de Deus. Não tem sido colocado a disponibilidade de fazer a obra missionária, a obra para cuidar dos órfãos, para cuidar das viúvas. É muito bonito a gente ver uma virada de ano sendo televisionada, é muito bonito, mas é incompatível um cachê de R$150 mil para um cantor ir lá se apresentar e dizer que isso tem a ver com o Evangelho. Isso não tem a ver com o Evangelho. Isso não tem a ver com o Evangelho. É estúpido usar a televisão para ficar brigando com outro líder evangélico, porque o outro líder evangélico não quis ouvir, não quis participar, ou ficou achando ruim essas coisas. Gente, isso não tem a ver com o Evangelho, isso é briga de poder religioso. Isso é um escárnio ao nome de Jesus Cristo. Nós vamos hoje celebrar a ceia do Senhor. E nós vamos celebrar a ceia daquele que tinha todo o poder e se fez servo. E morreu na cruz por nós. Irmão, a palavra de Deus diz que os grandes homens de Deus, eles vivem de uma maneira simples. Eles não vão para rede social falar, estou comprando aqui um negócio caro, uma roupa cara, um negócio, porque agora eu tenho um relógio caro. Não, meus irmãos, isso é incompatível, por favor. Se você segue essas pessoas,
pare de seguir. Eu te peço em nome de Jesus, porque você está alimentando pessoas que são incompatíveis com o reino de Deus. Isso é incompatível. O coração do homem de Deus, ele está aqui como o coração de Neemias. O nosso desafio é ter nesse coração, amém, irmãos? Um coração de que ouve alguém passando dificuldade, você tem compaixão, amém, irmãos? Irmãos, eu acho que vale muito mais do que estar na televisão, fazendo qualquer programa de televisão, ou estar fazendo qualquer coisa, você entrar na casa de alguém que está precisando, e você vai lá e ajuda e leva a palavra de fé e de salvação. Amém, irmãos? Amém? Se cada crente desta nação fizesse isso, nós acabaríamos com a pobreza dessa nação. Você acredita nisso? Se cada verdadeiro cristão se pegasse, todo mês, eu vou sair, eu vou ajudar alguém, mas não é só lá dar uma cesta básica, não, quero ajudar, quero transformar a vida dessa pessoa. Irmãos, nós transformaríamos essa nação brasileira, seríamos a nação mais próspera dessa terra, amém, irmãos? É incompatível um líder cristão, que o único trabalho dele é cuidar de igreja, ser dono da maior fazenda no Mato Grosso. É incompatível. É incompatível isso, pelo amor de Deus. É incompatível. Porque aí transformou ministério pastoral com empreendimento, com negócio. Está errado? Está errado. Primeiro porque pastor não tem salário. Está errado uma igreja que dá 20%, 30% do que entra na igreja para o pastor? Está errado. Está errado. Está errado. O pastor vive da oferta da igreja. E se é a oferta da igreja, não é o pastor que determina o que vai ser dado. Dá para você entender isso? Então, não compra livro, não segue no YouTube, não segue no Instagram. Ah, pastor, o senhor está proibindo a igreja? Não, irmão, você faz o que você quiser. Mas não coopera com essa ladroagem toda. Não coopera com isso, não, pelo amor de Deus. É um escárnio ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos pensar sobre isso. Agora, olha o que Neemias faz. Ele faz questão de dizer, eu era copeiro do rei. Então ele tinha um serviço no palácio, ele era um escravo, mas ele era um homem que estava com o interesse dele, era o interesse de ver o reino de Deus sendo implantado na face da terra. Amém, irmãos? Então esse tem que ser o meu interesse e o seu interesse. Amém? E aí, queridos, o que ele faz com essa fé dele? Eu queria destacar aqui 4 comprometimentos de Neemias, esse homem de fé. O primeiro compromisso dele, um compromisso com oração antes de agir. Então, o que ele ouve? Verso 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando. Ele não está orando e jejuando por algo dele. Ele não está orando e jejuando por algo que ele quer. Ele está orando e jejuando porque ele quer ser um instrumento de Deus para levar alívio para aqueles que estão sofrendo. Amém, igreja? Você já orou e jejuou assim? Geralmente a gente ora e jejua pedindo o quê? Deus, eu quero saúde para minha família, eu quero resolver os meus problemas, não é? Mas não, Neemias, um homem de fé, e olha a fé desse homem. Senhor, agora eu quero que o Senhor me use, Senhor, para ser instrumento do Senhor, para ajudar os que estão sofrendo. Olha que oração poderosa, amém? Foi só essa oração que Neemias fez? Não, em seu livro aqui estão registradas 16 orações de Neemias.
Então, ele era um homem que orava, amém? Então, você precisa ter o compromisso de orar nesse ano de 2025. E não ser só uma oração em busca dos seus próprios interesses. Tem que ser uma oração que busca a vontade de Deus. A oração foi o alicerce de tudo o que Neemias fez, mostrando que o verdadeiro compromisso é o lugar secreto. O verdadeiro compromisso do cristão é entrar no quarto, fechar a porta e orar ali diante de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, ora assim todos os dias. Senhor, o que Tu queres que eu faça? Senhor, eu quero ter sensibilidade do Teu Espírito Santo. Eu quero que as palavras que eu for usar sejam as palavras que venham do Senhor. Amém, irmãos? E olha quanto que as nossas palavras vão poder curar, vão poder estimular, vão poder abençoar, vão poder libertar, vão poder curar pessoas, restaurar famílias. Se nós começarmos simplesmente uma oração assim, pela nossa manhã: Senhor, eu sei que hoje tem alguém sofrendo. Quando eu encontrar com alguém que estiver sofrendo, que as minhas palavras possam produzir cura na vida dessa pessoa. Amém, igreja? Quantos aqui querem isso para esse ano? Se você cresce e fala assim: Senhor, eu vou orar. Eu quero ser instrumento. O Teu instrumento na vida de outros. É isso que nós precisamos ser, irmãos. Instrumentos de Deus. Charles Spurgeon fala que a oração é a força do homem que traz cura. Olha que coisa poderosa. É a força do homem que traz cura, que traz a libertação, que abre portas, que transforma as vidas. Quantas e quantas coisas Deus pode fazer, queridos irmãos? Faça essa oração todos os dias em 2025. Mas Neemias também, ele, sendo um homem de fé, ele tem um comprometimento. Porque essa batalha de Neemias não foi fácil. Levantaram lá 3 filhos do cão que queria atacar esse homem de tudo quanto é jeito. E eles levantaram com difamação, para levar desânimo para as pessoas. E eles eram pessoas benquistas naquele ambiente ali de Jerusalém, mas eles levantaram até querendo provocar Neemias, mas Neemias tem um compromisso com Deus. Entenda esse segredo espiritual aqui de Neemias, queridos irmãos. O compromisso dele é que ele sabe que Deus pode reconstruir. Amém? Fala assim: Deus pode reconstruir. Deus pode. Deus pode reconstruir. Deus pode reconstruir. Então ele chega e ele fala assim: então eu lhes disse, capítulo 2, verso 17, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos, como Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram queimadas. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais envergonhados. Querido irmão e querida irmã, seja um agente de solução. Não seja um agente que cria confusão na vida dos outros. Seja um agente de solução. Amém? Seja um agente abençoador. Amém? Para abençoar as pessoas. Para isso a gente precisa ter sabedoria. Neemias chega lá, o povo está desanimado, o povo está desencorajado, o povo está passando fome, tem gente doente, mas ele fala: olha, a gente pode, a gente consegue. Amém, irmãos? E você sabe que qualquer um aqui pode, consegue qualquer coisa que quiser. Amém, irmãos? Eu creio assim. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós buscamos a Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós somos o quê? Nova criatura. Fala comigo, nova criatura. E agora nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é poder. Fala comigo, é poder de Deus. E ele é poder de Deus para agir em nós.
e agir através de nós. Neemias, então, ele chega nesse interesse, nessa vontade, e ele parou de olhar para as circunstâncias negativas, para as dificuldades. Não tinha dinheiro, mas ele orou, não orou? E quando ele orou, ele vai lá, visita, e olha que interessante, e ele pede para Deus, verso 4, capítulo 2, verso 4, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Olha o tanto que a oração é poderosa. Os teus problemas se resolvem na oração, querido irmão e querida irmã. Para de ficar lutando na tua força e no teu braço. E aprende a orar e a confiar em Deus. Porque é na oração que os nossos problemas são resolvidos e serão resolvidos. Ele então está na presença do rei e o rei pergunta, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, novamente ele ora, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruir os muros de Jerusalém. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes de Trans-Eufrades, para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, e ir para a residência que irei ocupar. Visto que a mão bondosa de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Amém? Então o homem que era um copeiro, não tinha dinheiro, não tinha prestígio, não tinha nada, mas ele orou e Deus abriu todas as portas. Glória a Deus. O que você vai fazer em 2025? Vai aprender a orar. E vai buscar a Deus. E vai levar uma vida de oração a séria com o Senhor. Vai orar todos os dias. Vai buscar a Deus todos os dias. Vai parar de olhar para as dificuldades e aprender a olhar para o Deus que tem a mão bondosa. Amém, irmãos? Levanta a sua mão direita e diz assim, o meu Deus, Ele tem uma mão poderosa e bondosa. Confia nesse Deus, querido irmão. Como Neemias confiou. Que história incrível. Que história maravilhosa. E ele foi. John Wesley afirmava assim, faça tudo o que puder, por meio dos meios que puder, e de todas as maneiras que puder. Faça a sua parte. A sua principal parte é orar. É buscar a Deus. Ah, pastor, o senhor está falando para mim que oração é uma coisa mágica? Eu não sei se é mágico, mas eu sei que é poderoso. Amém? Amém? Eu já orei e teve gente que foi curada. Eu já orei também, teve gente que morreu. Eu já orei, teve gente que deu à luz a filhos. Eu já orei também, mas perdeu filhos. Eu já orei, portas de emprego foram abertas. Já orei, e empresas foram fechadas. Eu já orei e casamentos foram restaurados. Já orei, infelizmente, casamentos foram para o divórcio. Eu já orei e eu vi pessoas desenganadas saírem de dentro de uma UTI. Mas eu orei e no outro dia eu estava fazendo culto fúnebre. E naquele culto fúnebre, muitas pessoas se converteram aos pés do Senhor Jesus, pelo testemunho que tivemos aqueles dias naquela UTI. E inclusive, alguns médicos, algumas pessoas da equipe que estavam ali acompanhando aquela situação na UTI, foram naquele culto
E até aqueles homens, aquelas pessoas, foram tocadas pelo Espírito de Deus. Eu não sou guru, eu sou um pastor. Eu sou um servo de Deus, como você é um servo de Deus. E a promessa dessa palavra é que se nós orarmos tudo no nome de Jesus, Ele concederá. Mas não quer dizer que nós vamos para um triunfalismo da teologia da confissão positiva e agora tudo que a gente decretar e falar vai acontecer. Não, nós não cremos assim. Nós cremos na vontade de Deus. Fala comigo, a vontade de Deus. Ela é soberana sobre nós. E eu e você precisamos nos sujeitar à vontade de Deus. Amém, irmãos? Porque eu, como um homem, um servo de Deus, e você também, um homem, uma mulher, servo de Deus. Onde você estiver, você está ali para mostrar a glória de Deus. Amém, irmãos? Assim como a lua ilumina e irradia a luz do sol para nós à noite, eu e você somos assim. O apóstolo Paulo fala que nós somos os astros, as estrelas, para irradiar a luz de Cristo em meio às trevas. Glória a Deus, amém, irmãos? Que esse ano de 2025 nós vamos nessa força, neste propósito do nosso Deus. Então, eu queria sugerir algumas coisas para você fazer na sua família. Primeira delas, quais são os aspectos que precisam ser restaurados no seu lar? Mais amor, perdão, melhorar a comunicação, melhorar o relacionamento. Sabe, passou um ano todo, às vezes a gente foi juntando tanta coisa, colocando debaixo do tapete, né? O tapete já está fazendo um montinho assim, com tanta coisa que a gente colocou lá, e às vezes a gente já está até com medo de mexer naquelas coisas, né? Como que a gente vai resolver? Entra no quarto, ora. Vai ser um dia assim, ó. Você vai estar sentado no café da manhã, a pessoa vai começar a falar com você, sabe aquele dia, aquela coisa, aquela situação? Aí você nessa hora faz como Neemias. O que Neemias fez? O rei fala, o que você quer? E Neemias na hora, Senhor, está agindo, amém? O Senhor está fazendo, Senhor. Glória a Deus. Então, não vai na carne não, amém? Não vai na carne não. Foi aquele trem que você falou, aquele negócio que você fez. Não. Vai no Espírito de Deus, amém? E fala assim, que hoje venha a glória do Senhor para curar e restaurar as nossas vidas e o nosso lar. Amém, irmãos? Então tem esse propósito de ser um restaurador, um agente de Deus para reconciliar, restaurar corações, curar feridas da alma, do espírito de cada pessoa. Gente, quando o negócio é de Deus, é incrível. Neemias construiu esse templo, essa muralha, com 52 dias. Olha que coisa incrível. Está com pressa? Está com pressa, irmão? Eu não sei se vai levar 52 dias, mas uma coisa eu sei, como é bom confiar na poderosa mão de Deus, amém? Então confia na mão poderosa do Senhor Jesus Cristo. Vai levantar oposição. Vai lá no capítulo 6, junto comigo lá em Neemias, e vamos ver as oposições. Porque ao mesmo tempo que tem gente de Deus, vou te falar, tem uns filhos das trevas que são difíceis. Capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Agora vai comigo lá no verso 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando,
eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Olha que interessante isso, querido irmão. Então, Jesus teve oposição no ministério dele, sim ou não? Davi teve oposição no ministério dele, sim ou não? E você acha que é o último biscoito do pacote e não vai ter nenhuma oposição na tua vida? De você levantar a mão numa igreja e falar, agora nenhuma oposição vai chegar na sua vida? Para de ser espírita gospel e aprenda a ser bíblico, amém, irmãos? Como que nós lidamos com a oposição quando ela se levanta? Nós lidamos desde o início, nós vamos orar, fala comigo, nós vamos orar. Nós vamos orar. Porque quando se levanta oposição, querido irmão, é uma prova de fé. Jesus passou pelas provas de fé, Paulo passou pelas provas de fé, eu e você não vamos passar pelas provas de fé. Agora a pergunta é, como nós vamos sair da prova de fé? Nós vamos sair mais firmes? Nós vamos sair mais constantes com Cristo Jesus? Ou nós vamos sair igual um bando de gente que fica falando aí que está desigrejado? Ah, eu sou desigrejado, não vou mais na igreja. Se você não ama a igreja de Jesus imperfeita aqui na terra, você não vai amar Jesus quando Ele voltar e levar essa igreja imperfeita para o reino celestial. Dá para você entender? Então você tem que estar na igreja, com esse bando de gente imperfeita. Pastor carequinha, barrigudo, isso vai ter que ser assim. Dá para você entender? Nós somos imperfeitos, mas o importante é nós amarmos a Deus e não importa como nós vamos o que importa é como nós vamos terminar essa jornada. Se nós vamos terminar crendo ou desistindo. Eu espero que você termine 2025 crendo em Deus, amém? Vencendo as oposições. É fácil enganar o povo, né, gente? Pega a trouxa, é a coisa que mais tem, né? Vou fazer um vídeo lá na rede social. Evelyn, as meninas aí da mídia me ajudam. Eu vou falar assim, como vencer a oposição agora em 2025. É fácil falar isso. Eu quero dizer para você o seguinte, que você precisa estar preparado para enfrentar as lutas da vida. Jesus Cristo disse para mim e para você, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não desanime. Fala para o teu irmão que está ao teu lado assim, não desanima. Não desanima, creia, creia. Vira para trás aí e fala aí para o irmão, Lauro. Não desanima, creia. Isso. Creia. Creia em Deus. Martin Luther King, em uma das suas pregações, ele disse assim, a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta nos momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsias e desafios. Então, seja forte. Amém, irmãos? Como aprendemos já com Josué. E por último, irmão e irmã, comprometa-se com a santidade. Olha que lindo. Capítulo 8. Olha que lindo. Quando chegou o 7º dia, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se, como se fosse um só homem, na praça, na frente da porta das águas, pediram que o escriba Esdras, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no 1º dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Sabe o que é isso? Avivamento. Fala comigo, avivamento. O verdadeiro avivamento é quando o povo tem a alegria de ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que história linda, que história maravilhosa. Você começa na presença de Deus e termina na palavra de Deus. E termina lendo a palavra de Deus.
e você termina os seus dias estupefato com a grandiosidade da graça, do amor, da bendita misericórdia, do bendito agir de Deus sobre a sua vida. A.W. Tozer, ele diz assim: Deus não está procurando homens e mulheres que tenham apenas talentos e habilidades, mas corações que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Não é isso que Jesus disse? Que o Pai procura esses, que em 2025, eu e você, tenhamos essa alegria, esse desejo de ouvir a palavra, de entender, querido irmão, toda a jornada do teu trabalho é para você ter mais intimidade com Deus, amém? Toda a jornada do seu empenho, das portas que Deus abre, dos recursos que Ele disponibiliza, das pessoas com quem você convive, é para nós termos essa alegria que esse povo teve no final dessa jornada, desse dia, de sentar e ler a palavra de Deus. Ontem eu e a minha família tivemos uma experiência muito interessante. Nós fomos convidados para fazer pamonha. E nós fomos lá para Nazário fazer pamonha. A gente nunca tinha feito assim. E foi gostoso. As minhas filhas falando: gente, mas tem tanto coró no meio do milho, né, pai? Elas se assustaram. E tem mesmo. E descasca, e coloca. Gente, é uma trabalheira isso, né? Quando eu for comer uma pamonha, eu vou valorizar cada vez mais, viu, irmãos? Eu vou, a partir de hoje, toda vez que eu comprar uma pamonha, eu vou dar uma caixinha extra, porque esse negócio dá muito trabalho. Foi um dia tão incrível. Nós chegamos numa casa bem simples. A senhorinha não consegue mais andar. Mas ela tem um coração tão grande. E foi chegando gente. Que pamonha no interior é assim. Vai chegando gente. Oh, vem aí. Mata mais um galo lá que nós vamos comer mais um frango. Gente, a gente comeu. Aí eu falei para ela assim: nossa, mas que coração é esse seu? Eu já conheci muitas pessoas hospitaleiras, mas igual o coração da senhora. Aquela senhora olhou para mim assim. Quando eu te vi aqui, eu falei: Deus quer fazer uma coisa grande aqui hoje. Eu falei: eu posso dar uma benção aqui? Ela falou: dá uma benção. Aí no final daquela benção, chegou uma irmã: pastor, eu quero parar de fumar. Chegou outro: pastor, eu quero parar de beber. Chegou outro e começou: eu quero não sei o que, eu quero não sei o que. E eu falei: então entrega hoje a sua vida para Jesus, vamos orar. E oramos e colocamos aquelas pessoas. Gente, todos os lugares por onde você for, você não esqueça: Deus te constituiu para ser um agente de compaixão do reino dEle. Para você ser um homem de fé, uma mulher de fé, por onde você estiver. Aonde você for, seja para você se divertir, é para você dar um testemunho, para você mostrar para as pessoas que você é um adorador de um Deus vivo e poderoso. Que você é um homem que acordou naquele dia e você orou e disse: Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor. Neemias foi um copeiro e ele se transformou no restaurador de Israel e levou Israel a um avivamento. O que Deus pode fazer na tua vida, o que Deus quer fazer através da tua vida, na tua família, no teu trabalho, no local onde você vive, com os seus familiares, o que Deus quer fazer, o que Deus pode fazer. Coisas tremendas e maravilhosas. Você crê assim? Fica com pé comigo na presença do Senhor e vamos rogar ao Deus eterno
que nós sejamos então homens e mulheres de fé, como Neemias foi. Que nós sejamos esses homens e mulheres de fé nesse ano de 2025. Pai querido, Pai celeste, nos colocamos hoje, ó Deus, diante da Tua presença, para que, ó Deus, sejamos realmente instrumentos do Senhor, ó Pai. Que nós, ó Deus, tenhamos, ó Deus, essa alegria de toda manhã começar nossos dias na Tua presença. Que nós tenhamos realmente, ó Deus, o compromisso de entender, ó Deus, que o Senhor é o Deus vivo, poderoso, que está agindo e que agirá nesse ano, todos os dias. Que nós sejamos, ó Deus, homens e mulheres que tenham a sabedoria para lidar com as oposições, lidar, ó Deus, com as batalhas, com as dificuldades da vida. Que nós sejamos, ao final deste ano, ó Deus, homens e mulheres mais cheios do Teu Espírito, que Te adoram verdadeiramente em espírito e em verdade, e que se tornaram agentes de compaixão do Teu reino neste mundo caótico em que nós vivemos. Que nós levemos essa palavra de fé, essa palavra de graça, essa palavra de salvação, essa palavra de restauração, por onde formos, no poder do Teu Espírito Santo. Amém.